Olá pessoal, esse é um rápido tutorial sobre como preparar o seu manuscrito para submissão à Vortex. Primeiramente vocês acessem o site da revista, que é vortex.unespar.edu.br, e vocês vão aqui na aba Submissões. Descendo aqui vocês têm um quadro com todo o material para download. Tá? Esse tutorial vai mostrar para vocês como trabalhar com esse template de artigo, tá? Vocês cliquem nele, ele vai baixar, tá? E aí vocês podem abri-lo e editar. Você pode tanto usar esse template para escrever o artigo, para transferir o artigo e submeter à revista, ou vocês podem simplesmente utilizá-lo como um guia, tá? E junto com esse guia, então, esse template guia, nós preparamos também um checklist para preparo de manuscrito, tá? Então todo esse material está lá no site para vocês acessarem juntamente com esse vídeo, tá? Então, primeira questão sobre o arquivo, né? Certifiquem-se que vocês estão utilizando um arquivo do tipo docx, tá? A gente dá preferência por esse formato que é mais compatível com o que a gente tem recebido, né, e tem atendido às nossas necessidades. A outra questão é que o manuscrito, ou seja, o trabalho, ele tem que estar preparado para avaliação duplo cega, sem identificação dos autores do manuscrito. Então aqui, vocês naturalmente podem preencher o título, mas onde consta autor, instituição, país, vocês deixam do jeito que está, tá bom? Depois a gente preenche isso, após o trabalho ser aceito, é que a gente preenche isso. Tá? Outras questões. Dimensões. Tamanho da folha A4. Tá? Então vocês certifiquem que estão utilizando A4. Texto, o texto somente com cor preta. Apenas as ilustrações é que vocês podem utilizar fonte colorida. Tá? Mas o texto em si tem que ser na cor preta. Margens, vocês podem acessar por aqui, 2 centímetros superior e inferior e 2,5 direita e esquerda. Verifique também o limite máximo de palavras, isso do artigo como um todo, do trabalho como um todo, assim como do título, do resumo e das palavras-chave. Tá? Existe uma razão para a gente padronizar isso, tá? Uma delas tem a ver com a questão da diagramação do visual, né? A gente adotar um padrão, mas tem a ver também com algumas bases indexadoras que tendem a limitar um pouco isso. Então esse aqui foi um modelo que a gente chegou e a gente pede para que vocês prestem atenção nisso também. Tá? Bom, fontes, né? Então quando você estiver trabalhando com corpo de texto e citação direta curta, ou seja, até 3 linhas completas, né, vocês vão utilizar esse tipo de formatação. Tá? Então, deixa eu ir direto aqui. Então, detalhe que a fonte é IB Garamond. Tá? Essa é uma fonte que você baixa gratuitamente no Google, nas fontes do Google. Tamanho 12. Justificado. Né? Espaçamento entre parágrafos, antes e depois, 0 pontos. Isso é muito importante, tá? Eu vou selecionar esse trecho e vou demonstrar aqui para vocês. Espaçamento, né? Bom, é um e-mail, mas existe também um espaçamento antes e depois dos parágrafos. E é aqui que a gente pede que seja 0, tá? E aí você dá um OK, o template já está pronto para isso. Né? Parágrafos com recuo de 1 centímetro. Então cuidem, não é um e-mail, tá? Não é 1,25, é exatamente 1. Tá? E sobre a fonte, também um pequeno detalhe, que aqui em cima a gente tem uma fonte diferente, que é a fonte Oswald. Tá? Vocês também podem baixar lá no Google. Bom, essas fontes elas já vêm embutidas nesse arquivo do template, por isso que o template tem cerca de 5 megas. Tá? Se você tem algum problema com essa fonte, não está conseguindo utilizar, não tem problema. Você nos avise e submeta assim mesmo. Tá? Pode utilizar um Times New Roman, por exemplo, mas a gente pede encarecidamente que você use as fontes, porque ajuda muito o nosso trabalho na diagramação. Tá? O trabalho já vem praticamente pronto e isso nos ajuda muito.
Bom, sobre as fontes para citação direta longa, ou seja, com mais de 3 linhas, ou nota de rodapé, biografia dos autores, etc. Né? Então aqui temos um exemplo, né? Também fonte E.B. Garamond, tamanho 10, alinhamento justificado, espaçamento entre linhas de 1, espaçamento entre parágrafos 0, né? E aqui um recuo de 4 centímetros. Então temos aqui recuo de 4 centímetros para citação longa, ok? No caso de nota de rodapé, é exatamente as mesmas características, exceto que é sem recuo, tá? Idem para biografia dos autores aqui no final, tá? Mesmos parâmetros. Bom, em se tratando de paginação, né, número de página, legendas, fontes para as figuras, tabelas, etc., verifiquem, aqui tem um exemplo, verifiquem que nós utilizamos também fonte E.B. Garamond, tamanho 10, tudo centralizado. Cuidem para que, mesmo centralizado, não tenha recuo, ou seja, recuo zero, sem recuo. Tá? E também espaçamento entre linhas 1 e entre parágrafo 0. Ok? Citações. Né? Não esqueçam de verificar se tudo está no sistema autor-data. Notem que nós utilizamos para a página a letra P, ponto e um espaço. Tá? Isso também é importante manter esse espaço. Também tem a ver com as bases indexadoras. Tá? Não é só capricho visual, mas tem um porquê, né, para leitura de robôs, etc. E por fim, figuras e legendas. Detalhe, figuras, cuidem para que elas estejam todas legíveis, com uma qualidade boa para publicação. Tá? Então evitem figuras, por exemplo, de partituras com uma resolução muito baixa, granulada, ou mesmo cópia, a famosa cópia da cópia, etc. Né? Cuidem para que pensem que o trabalho de vocês vai ser indexado, ele vai entrar no repositório, então vale a pena, às vezes, inclusive, passar limpo um exemplo musical, né? Porque isso vai ficar, esperamos, né, que fique para sempre. Outro caso importante em relação às figuras e ilustrações em geral é guardem os arquivos das imagens em separado. Tá? Às vezes dá conflito entre máquinas e a gente pede para que vocês nos enviem as imagens em separado. Tá? Então cuidem na submissão de vocês guardarem, ter um backup dessas imagens. E cuidem também para ter autorização, né? Para todas as imagens que forem, todas as ilustrações, que vocês cuidem para ter as devidas autorizações para publicar. As legendas, aqui tem algumas instruções, mas o mais importante é que vocês descrevam suficientemente as ilustrações para atender aos leitores com deficiência visual. Ok? Então ponham-se no lugar de alguém que depende dessas legendas praticamente autoexplicarem as imagens. Tá? Então é isso, gente. Esse é um básico, uma rápida introdução sobre como preparar um manuscrito para a revista Vortex.